Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso Conexão USA. É sempre um grande prazer dividir esse momento com vocês, trocar experiências, falarmos não só do agronegócio brasileiro, mas também do agro-americano e da importância que essa relação bilateral tem para você que produz especialmente no Brasil e para você que acompanha aqui o Notícias Agrícolas. É por isso que a gente traz sempre convidados muito especiais para abordar, na verdade, assuntos de bastante relevância e de conhecimento bem aprofundado para você tirar suas conclusões e automaticamente tomar as suas decisões. Porque, como eu sempre digo, quem tem uma boa informação toma a melhor decisão. É, sem dúvida alguma, um dos melhores insumos que o produtor rural, que o empresário rural brasileiro pode ter. Inclusive, já me perguntaram, né, desde que nós colocamos o Conexão USA no ar, sobre qual era o objetivo, na verdade, de iniciarmos esse projeto. Por que o Conexão USA vem falando dos Estados Unidos e não vem falando do Brasil, por exemplo, do agro do Brasil? Porque o Notícias Agrícolas já faz esse trabalho com excelência, né? Olha a história que tem o Notícias Agrícolas e é por isso que a gente está aqui dentro desse veículo, a qual, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade dessa parceria com os meus amigos João Batista, o Daniel Olive e toda a equipe, na verdade, do Notícias Agrícolas. Mas, desde que eu vim para os Estados Unidos, morar aqui e trabalhar nos Estados Unidos, e o meu contato diário continua com o Brasil, produtores rurais de todos os estados conversam conosco e perguntam basicamente a mesma coisa, que eu vou resumir em uma só pergunta. Márcio, qual é a oportunidade que existe nos Estados Unidos que nós não conhecemos no Brasil? Então há muita demanda, na verdade, não só de produtos, mas de oportunidades para as pessoas, para as famílias brasileiras aqui na América do Norte. E é por isso que o Conexão USA acabou entrando no ar, devido a sempre uma necessidade. E a gente espera com isso, na verdade, contribuir um pouquinho, levando conhecimento até vocês. E também levando oportunidade de negócios, porque aqui na tela, né, já está aparecendo aqui ó, embaixo, o nosso QR Code que vai levar vocês até o nosso contato, até a nossa equipe aqui nos Estados Unidos, que trabalha exatamente para tirar dúvidas que ficaram nos nossos episódios e para oportunizar a todos vocês novos negócios. E é por isso que hoje eu convido para dividir a tela aqui comigo alguém muito especial, porque é de um setor que eu admiro bastante, que eu conheço muito pouco, mas que eu aprendo todos os dias, mas que a gente sabe que tem uma relevância excepcional, que é o mercado financeiro. Então, quem está conosco aqui hoje, dividindo a tela, é o Brian Calkins. Ele é Financial Advisor, cofundador da Proxy Financial. Nosso convidado de hoje. Brian, seja bem-vindo. Muito legal ter aqui a sua experiência, dividir esse espaço aqui, não só comigo, mas com todos, né, que nos acompanham, para quem está vendo ao vivo e para quem vai acompanhar depois a gente, né, nas nossas mídias sociais, lá no YouTube, enfim. Mais uma vez, é sempre bacana aprender, né? O que eu sempre falo, aprender todos os dias um pouco mais e a gente vai melhorando, né, a pouco a pouco. Mas você tem uma história muito interessante, porque você é um americano, né? O Brian é americano, ele nasceu, portanto, nos Estados Unidos, mas viveu no Brasil. E aí você que é do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, já pode até que já esteja reconhecendo o Brian. Ele morou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Olha a importância que tem, né, o Ribeirão e aquela região toda para o agro brasileiro. Trabalhou em Wall Street e agora ajuda, na verdade, imigrantes nessa questão do planejamento financeiro. Olha que interessante, olha que aprendizado que nós vamos ter hoje, Brian. Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite e trocar informações com o nosso público. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Notícias Agrícolas, por me terem aí e poder compartilhar um pouco, né, desse português. A minha esposa é de Curitiba, Márcio. Ah, olha, E ela, pronto. de vez em quando, ela, meu ouvido, eu falo, nossa, meu bem, o que que aconteceu? Ela falou, esse porteira saiu muito arrastado. Mas eu digo, eu brinco com os meus amigos cariocas aqui. Eu Aham. moro na Flórida Central, em Orlando. Eu brinco com eles que o americano fala open the door.
please, né? Ele fala open the door, né? É Yes. empuxado, gente. O interior já nasce falando inglês. Você sabe que aqui, né, eu estou no Tennessee, você está na Flórida, aqui tem o redneck, né, Isso. o pescoço vermelho, que também falam em inglês, que para muita gente que sabe o inglês muito bem já é difícil de compreender. Tem caipira dos Estados Unidos também. É Exatamente. relevante. Legal. Brian, conta um pouquinho para a gente, porque assim, eu fiz uma breve apresentação, o seu currículo é bastante extenso, Sim, mas a sua experiência, na verdade, vai ser muito de uma contribuição muito, eu tenho certeza, intensa e produtiva nesse episódio, né, nesse bate-papo. claro. Porque assim, a sua trajetória, do ponto de vista de conexão conosco, ela é de 100%, né? Então, você trabalhando no Brasil, conhecendo o agro numa cidade bastante agro, tendo conhecimento também do mercado americano, sendo um americano, foi para Wall Street, ou seja, conseguiu montar uma empresa que hoje presta serviços de consultoria. Como é que essa trajetória, conta resumidamente, como é que essa Claro, trajetória aconteceu na sua vida e por que esse objetivo? De que forma que vocês claro. também conseguem ajudar Sim, as pessoas, né, com esse sim, planejamento? sim, absolutamente. Bom, eu nasci aqui, sou gringo, cresci em Ribeirão Preto, meu apelido em Ribeirão Preto era paraguaio, né? Porque eu tinha todos os trejeitos brasileiros, mas a cara de gringo. Estudei na FEA USP Ribeirão Preto, um salve aí para os USPianos e para a FEARP, professor Marcos Fava Neves, o doutor Agro, também Alberto Borges Matias, que me ajudou a criar essa paixão por finanças. Querendo trabalhar em finanças, na época que eu me formei, era mais fácil vir para os Estados Unidos, minha esposa tem descendência espanhola, também tinha essa possibilidade, acabamos vindo para cá, trabalhar em finanças, nada melhor do que Nova York, né? Comecei na área de compliance, que é normativa, segmenta as regras, né? De tanta regra que tem. Um contrato de um produto específico hoje, só para o pessoal ter uma dimensão, um produto de previdência, tal. Então tem algumas questões a serem zeladas aí para pessoas mais velhas. Um contrato tem 280 páginas, um produto financeiro, né? Então a expectativa de quem oferece o contrato é que o consumidor leia o contrato. Só para você ver quantas normas, quantas regras, o compliance que a gente chama aqui é pesado. Comecei trabalhando nessa área, mudei para a área de research, que a gente chama, que é analista, né, de ações, de mineração, de metais preciosos. Então aí voltei a ter conexões com o Brasil, porque muito da área de mineração, né, o seu canal aqui que eu acompanho, você, Márcio, fala muito do agro. E outra coisa fortíssima no Brasil é a área de mineração. Ah, e aí, dali, eu fui trabalhar numa boutique. E eu sempre tinha uma curiosidade, Márcio. Como é que o americano classe média, ele tem um financial advisor? Primeiro, vamos trinchar esse título. O que é que esse cara faz, né? Assessor de investimentos é uma maneira de traduzir. Outra eu gosto, advisor, na tradução literal, é conselheiro, né? Eu gosto aí, aquela coisa, né, Márcio, que a gente ouviu, a minha avó era americana, ela falava isso em inglês, mas a sua com certeza você falava em português, se conselho fosse bom, a gente cobrava, né? E aqui a gente cobra bem pelo nosso conselho, porque ele é bom, ele ajuda a pessoa a aposentar, a alcançar sonhos, filhos a estudarem. Aqui nos Estados Unidos, a gente vai destrinchar tudo isso Exato. ao longo da conversa hoje. Bacana. E eu descobrindo, depois de 10 anos trabalhando em Wall Street, parei para estudar um pouco, estudei na Europa. Na volta, eu vi que era possível. Era possível fazer um trabalho incipiente, talvez um trabalho de assessoria sem os mínimos de milhões e milhões que o Wall Street tem. Então, você quer abrir uma conta de investimento fora do Brasil, é 2 milhões de mínimo. Se você não trouxer 2 milhões de dólar, tá, gente? Tudo que a gente falar aqui hoje vai ser dólar. Se você não trouxer 2 milhões de dólares, nem, a conversa nem começa. E isso não é necessariamente assim. Os bancos não exigem esse mínimo. Quem exige é o Banco Wall Street, aquela bandeira, né? Bancão Wall Street não quer trabalhar com gente pequena. E eu e meu sócio é puro gringo aí, posso contar da história dele depois também. Mas a gente criou a Proxy Finance hoje são 4 empresas, 23 profissionais, clientes em 11 países ao redor do mundo.
Podemos falar mais dos números da Prox também. Graças a Deus, essa trajetória aí, para a classe média, para a pessoa do dia a dia poder ter uma diversificação internacional. Legal. E é Essa foi a importante você motivação. falar isso, Brian, porque a gente está, de novo, né, como propósito do Conexão USA, falar daqui dos Estados Unidos com o público, né, que tem, obviamente, informações daqui para lá, ou seja, de mão única, sim, porque esse é o nosso objetivo, ou seja, como eu sempre falo, Notícias Agrícolas já faz uma cobertura excepcional do ponto de vista do Brasil e também do mundo, mas o nosso objetivo é falar das coisas daqui. É por isso que você, por exemplo, mesmo sendo um brasileiro que morou, um americano que morou no Brasil e que agora voltou para os Estados Unidos, está na Flórida, traz esse conhecimento, porque você em loco de novo está falando daqui da América, está falando em dólares, porque isso também é importante, a gente vai sempre falar nessa linha. E trazendo esse tema agora é mais importante ainda, porque cada vez mais, diante daquela pergunta que eu falei que eu ouço muito no começo do nosso bate-papo, do Brasil, né, com relação aos Estados Unidos, que é de oportunidade de negócios, vem a chamada oportunidade para os imigrantes. Então, você tem aí uma linha de planejamento para os imigrantes. E é esse planejamento que a gente queria entender através dessa modalidade totalmente diferente que a Proxy criou e que você pode explicar, por favor, um pouquinho melhor para a gente. Eu sei que você usa também uma frase, né, que eu queria que você aproveitasse aqui a minha pergunta para explicar essa questão do 1%, Márcio. 1% é visto, mas 99% é dinheiro. Como assim? Exatamente, né? Os meus colegas, nós temos muitos parceiros, advogados de imigração, a gente faz gestão de fundos de investimento, para o visto por investimento. Dinheiro entra, green card sai, né? Simplificando a história. Então a gente conhece profundamente e o pessoal fica irritado, né, quando eu falo que a imigração é 1% visto, 99% finanças. Não é só a ideia de que quanto mais dinheiro você tem, eu tenho muito dinheiro, bota dinheiro lá, sai green card e acabou a história, né? Não é só isso. Você pode ter esse patrimônio e optar por um visto, que nem você conversou com o nosso saudoso Coutinho, é, um visto baseado no seu currículo, baseado nos seus accomplishments, que a gente chama em inglês, mas no que você fez ao longo da sua carreira, mesmo que não seja corporativo, ser empreendedor, você tem visto para isso também. Você tem a cidadania italiana, tem visto para isso também. O que a gente vai olhar na nossa ótica é algo que falta no Brasil. Eu tendo crescido no Brasil, trabalhado no mercado financeiro no Brasil também, conheço bem o sistema financeiro brasileiro. Eu sei que não existe muito planejador financeiro. Então, como assim, né? Eu com Excel ou com uma folha sulfite, né? Eu vou lá, faço o meu plano. Como assim? O cara vai me cobrar milhares de dólares para fazer um plano? Primeiro, porque aqui nos Estados Unidos, se você dá advice, se você dá um conselho, você dá um. Não é pitaco, não, gente. Se você dá uma orientação legal e você não tem licença e registro e todo o respaldo do sistema de regulamentação dos advogados, você pode ir para a cadeia em última instância. Se eu dou uma coisa mais próxima do Brasil que a gente vê, se eu dou uma recomendação médica, Márcio, você está com dor aí e tal, cara, toma esse remédio aqui que é show de bola. E cobro você, o Dr. Fritz, né? Antigamente no Brasil, a gente, pessoa sem licença, sem preparo, sem nada, dando advice, né, dando conselho médico, é problemático. As pessoas em nenhum lugar do mundo fazem isso, né? E por que elas fazem com finanças, né? Aqui nos Estados Unidos, desde 1940, foi na marola da crise de 29, tá? A maior crise financeira da história, da história moderna, onde empresas quebraram, países quebraram e tudo mais. O sistema não era tão integrado como ele é hoje em dia, né? É, mas na marola disso, o sistema regulatório, né, em Washington, eles falaram assim, olha, a pessoa que não entende de finanças, ela procura um financial advisor. Ô, financial advisor, o que eu faço com o meu dinheiro para eu aposentar daqui a 20 anos? Bota nessas ações, bota nesses fundos, nessas rendas fixas. Em 29, quebrou. Aí o que acontece? O financial advisor recebeu suas taxas, suas comissões, e a pessoa não aposentou. Olha o peso que tem essa profissão, né?
Eu sei que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é igual a profissão médica. O cara não tem preparo, uma senhora não tem preparo, não tem estudo, não tem aqueles 6 anos de medicina e depois uma residência, aquela coisa densa e pesada para aquele ser humano tomar boas decisões médicas para aquela pessoa, pode arrebentar a vida de um sujeito. Então, assim, e finanças, a gente costuma falar, você passou os 20 anos e você não investiu, eu sou um cara conservador, vou botar o dinheiro embaixo do colchão. Isso não é plano financeiro. Isso é garantia de perda. Eu garanto que você vai perder todo ano dinheiro. Olha só que investimento garantido, olha que legal. Perder como assim? O dinheiro está no colchão, não estou perdendo, não estou investindo nada, não. Você vai perder com a inflação. Você tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, senão você vai perder. E aí que vem a ótica, só para concluir, né, e voltar à sua pergunta original, essa história do plano, a ótica de investimentos americana, tá? Com a regulamentação da profissão há quase 100 anos, 80 anos a profissão é regulada, com esse, o americano é acostumado a falar, deixa eu ligar para o meu financial, você tem um investimento legal aí, é um tigrinho, um leãozinho, deixa eu ligar para o meu financial advisor para ver se é bom isso aqui, tá? O americano tem mais esse costume que o brasileiro, né, Márcio? Você já viu isso aqui, É né? verdade, Deixa com eu ligar para o certeza. meu advogado. Mas Exato. ele é acostumado a procurar especialistas que realmente têm licença, registro, têm respaldo para fazer para ter uma orientação. E aí o plano entra aí. O americano não está procurando um investimento que, esse aqui rende 1%, me ofereceram que rende 2%. E daí? Talvez o seu plano é um plano seguro e com 1% de rendimento vai dar certo. Então, para que assumir mais risco? E quem vai organizar este plano, as métricas, KPIs, que a gente chama, né, que são os indicadores de performance, e juntar tudo isso num xadrez 3D que a gente chama, é o Financial Advisor. Ainda mais imigração, né, Márcio? Você que imigrou, você sabe como é complexa a história. E precisa fazer essa proteção, né, Brian, em dólar, porque é o que a gente que mora aqui sabe muito bem. Ganhar em dólar, e produzir dólar e ajudar os Estados Unidos, né, com seu trabalho também a se desenvolver, a crescer economicamente, pagar os seus impostos é uma coisa, mas você tem custos em dólar também. Então, quem mora aqui, quem trabalha aqui e quem tem negócios aqui, única e exclusivamente, então a cabeça, eu diria o mindset, ele já mudou. Agora, quem tem Sim, negócios no Brasil e quer entrar de alguma forma no mercado americano para dolarizar parte do seu patrimônio, também existem, por exemplo, né, os profissionais aí como o Brian para poder ajudar. A gente sim, sabe, Brian, que o produtor rural brasileiro, o empresário rural brasileiro, assim como outros investidores, gosta muito, como eu falo, ou investe em tijolo ou investe em terra. sim, Tem alguma coisa errada nisso? Não, mas eu quero encontrar uma saída sim, diferente e conhecer pelo menos alternativas. Por que não o mercado financeiro? E como mudar essa mentalidade, na verdade, na sua visão, diante da empresa que você tem e com os sim. argumentos que vocês, inclusive, usam? Não é nem para convencer, como eu disse, é para mostrar que existe, olha, vocês conhecem esse caminho, mas e esse outro caminho aqui? Ó, ele existe, vocês Sim. sabiam disso? Conta um pouquinho para a gente como lidar com essa situação, Brian. Claro. Primeiro, né, como eu cresci no Brasil, eu sei da falta de informação dos brasileiros que investem. O Franklin Templeton, que é uma empresa de gestão aqui dos Estados Unidos, fez um estudo no Brasil. Dos brasileiros que investem, que não é muita gente, 2% investe fora do Brasil, diversifica. Então, assim, é todo mundo fazendo mais do mesmo, da minha ótica, tá? É claro que tem diversificação no Brasil, tem investimentos excelentes, mas vamos inverter a pergunta, Márcio? Vamos inverter. Quantos americanos investem em investimentos no Brasil? Não muitos, né? Você vai ter institucionalmente falando, Goldman Sachs tem um fundo de oportunidades globais, eles investem no Brasil. Mas por quê? Porque o mandato, né, a cartilha do fundo diz, nós temos que investir globalmente. Então, um tanto tem que ir para o Brasil. Não é comum e corriqueiro você ver um americano falando, cara, preciso comprar uma casa no Brasil, uma casa de uma vacation home, numa praia paradisíaca, as praias lindas no Brasil. Você vai ter o aposentado alemão, o aposentado sueco vivendo lá, mas onde é que está o dinheiro desse povo? Está de volta lá em moeda forte. Essa é a ideia básica, né? É que você viu o descolamento do real e do dólar. O real foi criado
e o dólar, por um breve momento, esteve mais fraco que o real. Era 90 centavos, eu acho, bateu 95 centavos, alguma coisa assim, e depois prosseguiu a subir. Foi a 2 para um, foi a 3 para um, 4 para um, 5, 6. Passou de 6 recentemente e voltou para 5. Porque isso é um fenômeno macroeconômico, né? E são forças que nenhum governo pode manipular no curto prazo. No longo prazo é simples. A inflação brasileira é maior do que a inflação americana, né? A gente viu aí, a gente fez um estudo aqui dentro da Prox, onde a inflação brasileira de 94 para 2024, né, 30 anos de plano real, foi mais ou menos 88%. E aqui nos Estados Unidos foi 40 e alguma coisa por cento. Metade da inflação brasileira. Ou seja, se você tem dólar, você manteve mais valor nesse período de tempo. E se você investiu os seus dólares, aquela coisa, né? Não vamos deixar o dinheiro embaixo do colchão, que isso não é investimento. Você teve crescimentos aí. Agora, o que é interessante, Márcio, é que os Estados Unidos, a Wall Street, sempre foi global. O Alibaba, o Amazon chinês, tá? Essas mega empresas aí, tô falando do Alibaba, né, a corporação, lançou as ações na bolsa. A primeira vez que eles fizeram IPO, aqueles que conhecem o mercado financeiro, sabe que a IPO é quando você lança as suas ações no mercado. Eles fizeram o IPO aqui nos Estados Unidos e 5 anos, se não me engano, 6 anos depois, fizeram é, em Hong Kong, tá? Ou seja, as ações deles, eu vou buscar o mercado financeiro por 5 anos. Se você queria investir no Amazon, o chinês fala, não, a tese boa, compras online, o povo chinês vai comprar via online. Você queria investir nisso? Você compra ações dessa empresa. Você só podia fazer aqui, né? Ou seja, é só para mostrar que os Estados Unidos é um mercado global. Ou seja, eu estou falando em vista aqui, pode ser que sim, pode ser que não, né, Márcio? A gente Mas aí, sabe aqui Brian, que. é muito interessante isso que você está falando, mas vamos pensar de cenários, né? Talvez nesse momento Tá, que a gente está aqui conversando, o cenário seja daqui a um mês, dois, o cenário seja daqui a 2, 3 anos, outro. E a gente está falando também correto. hoje de uma gestão aí com alguma voracidade, né? Gestão americana, obviamente, com alguma voracidade e com alguma velocidade e com algumas relações aí ainda a serem talvez melhor alinhavadas, né? Vamos usar esse termo. Sim. Como que o investidor brasileiro, né, o produtor rural brasileiro, pensando dessa forma, ou seja, eu já pensei sim em fazer investimentos em dólar nos Estados Unidos, mas eu não sei se é o momento ainda político, econômico para isso. Talvez se pensar demais, nunca será o momento. Eu costumo dizer que no impossível é talvez o lugar mais correto de se apropriar e de se investir, porque tem menos concorrência, né, talvez. Mas quando eu falo Sim, impossível, não é naquilo que é inacreditável que não vai acontecer, mas é aquilo que você sim. pode apostar sim com bastante base. Mas para ter base precisa ter essa informação. Então, existem equívocos, na sua opinião, por parte dos investidores brasileiros quando investem no exterior, seja nessa parte política e econômica que eu estou falando, ou algum outro aspecto? Sim, absolutamente, né? Eu acho que é aquela coisa. Também eu cresci no Brasil, eu sei como é que é difícil você ter uma assessoria e se acredita, você vai, a pessoa te oferece uma coisa, não é bem aquilo, licenças, registros, a execução disso, a taxação disso da licença do profissional é menos prevalente no Brasil. Mas, por exemplo, existe um mar de oportunidades de investimento aqui. E outra coisa, o pessoal do agro aqui, eles acordam. Eu vivi em Saint Louis, Missouri, aí perto de você, numa região bem densa aí, de economia agrícola. A Monsanto está lá, né? Tem as faculdades, a faculdade Washington University faz muito estudo e tal, etc. Conheci todo mundo lá. O sujeito acorda de manhã, ele liga as notícias financeiras. Ele liga, né, o Bloomberg, ele liga, né, o Reuters, ele assiste, e quando o cara é antenado, ele liga o Notícias Agrícolas do Brasil para saber realmente que o Brasil é o celeiro do mundo. E
você tem uma cultura de que eu vou ter dinheiro no mercado financeiro, porque o mercado financeiro no longo prazo, ele sobe, ele dá certo. Esse é um dinheiro de liquidez. Você não vai colocar, não existe produto financeiro aqui, Márcio, que é D mais 30, que é normal no Brasil. Ó, você pede resgate hoje, 30 dias depois pinga na sua conta, que é D mais um. No dia seguinte está na sua conta. Além disso, eu não dou investment advice, um guarda-chuva, assim, um cheque em branco, tá? Eu não falo para as pessoas fazerem coisa. Nós, na Prox, precisamos entender a situação individual de cada um. Então, serve o disclaimer aí, tá? Mas você pode ter uma conta de investimento e tá lá 100% investido. Você tem US$ 100 mil, US$ 1 milhão, você investe ele. No dia seguinte, você saca 500 mil, vamos supor, nessa conta de 1 milhão, tá? Você vai pagar 4,5, alguma coisa assim de juros anuais nesse saque que você fez. E o seu milhão ficou investido em tesouro americano, em coisas seguras, né? Que não é assim também, sangue no zóio que a gente chama. Você tira esse dinheiro capital de giro, ao invés de ficar parado na conta corrente da empresa, o empresário americano também, quando eu falo empresário aqui nos Estados Unidos, estou pensando no agro também, tá, gente? É, o cara bota US$ 1 milhão ali, o capital de giro da empresa, investe, porque dinheiro faz dinheiro enquanto ele está dormindo, um profissional como nós faz isso por ele ou ela, e aí ele saca dinheiro e fala assim, ó, tô precisando de 100 mil, dia seguinte está na conta, tô precisando de mais 400 mil, dia seguinte está na conta. Tem riscos, isso tem risco, por isso tem que ter um profissional licenciado, registrado, tem um portal de transparência aqui nos Estados Unidos, você bate lá, brokercheck.gov.org, você bota o meu nome lá e você vê meu currículo público. Se alguém reclamou de mim, ligou no órgão regulador, falou assim, ó, o Brian investiu de maneira, não é perder o dinheiro não, tá, gente? Um investidor agressivo é normal, sobe e desce. Se desceu, ele não gostou, ligou lá, não vai manchar meu currículo, né? Não é assim também que funciona. Mas se eu realmente, uma senhora, uma velhinha do Kansas, eu vou lá e invisto super agressivo, aquele investimento que sobe e desce o dia inteiro, e ela só queria uma rendazinha, um dividendo, tá errado, tá desalinhado. Se ela liga no órgão regulador, aquela mancha entra no meu currículo público e nunca sai. Por quê? Isso se instituiu em 1940, porque o público tem que saber com quem ele está lidando, ele tem que ter um portal de transparência, para que você saiba com quem você está investindo. Isso é muito bom, não só a transparência, a credibilidade, eu costumo dizer, né, Brian? Já falei isso em episódios anteriores, aqui mesmo no Conexão. E a gente aprende, na verdade, o que deveria ser o correto no mundo inteiro, né? E aí eu não estou falando só do Brasil, mas do mundo inteiro. A questão da transparência e da credibilidade, que ela é fundamental. Quando você é transparente nos seus negócios, isso, né? E eu estou falando, obviamente, aqui na América, né? Da forma como é tratado com os americanos. É transparente e tem a credibilidade naquilo que você fala. O próprio banco, na verdade, né? Já que eu usei essa palavra, lembrei do crédito, né? Porque você constrói o seu credit score aqui através Sim, exatamente disso, né? Da sua pontuação. Cada vez que você consegue mostrar a sua capacidade de compra e de pagamento, né, de forma correta, o seu crédito vai subindo, o seu limite vai subindo, as oportunidades vão aumentando e você faz muita coisa com crédito. Aliás, eu diria que, para não falar no 100%, 99% né, do que você faz, talvez na América, seja com crédito. E tem muito crédito à disposição, não é, Brian, aqui na América? tem. É um país, a gente olha as métricas, né, e fala, meu Deus, quanto endividamento nos Estados Unidos, mas a gente esquece que não dá para comparar, não é maçã com maçã, né? Brasil, crédito é caro, ela é difícil de alcançar, e tem toda uma situação por trás disso. O americano, o sistema, por exemplo, ele tem uma outra hora. Por exemplo, a dívida estudantil, tá? Aqui você aplica para a melhor faculdade, particular ou pública, faculdade pública. Se você é residente dos Estados Unidos, você vai pagar menos, né? As públicas. Isso entra naquele planejamento imigratório lá atrás que a gente começou a conversa. Já é uma economia grande. Agora, o americano em comum, ele fala assim: eu vou aplicar para Harvard. Se eu entrar, eu entrei, Quando você fala em bacharelado. economia grande, vamos falar algum exemplo. Você tem exemplo prático, algum número para a Tenho, gente tenho, falar? claro. A gente fez um estudo aqui com a Universidade da Flórida, que é forte no agro também, né? UF, o símbolo deles é aquele jacaré, o gator, né? Nós fizemos um estudo, um imigrante de fora dos Estados Unidos,
ia gastar para bacharelado e mestrado uns US$ 300 mil na época, tá? Desculpa, US$ 600 mil. US$ 600 mil para estudar, eu esqueci qual estudo que era. Um residente, se você é residente com green card, com Social Security, o CPF americano, no estado da Flórida, por um ano, esse custo já cai para 300 mil, Olha só, né? Já foi, cinquenta por o cento de visto ali já economia foi, né? em dólares, né? Em dólar, exatamente, em dólar. Isso contando tudo, o room and board, que a gente chama, que é a moradia, mas também a mensalidade e tudo mais, né? Olha só, então por isso que eu pedi, na verdade, o pessoal para o Brian, você que está com a gente aqui, obrigado pela sua audiência, mas esses exemplos práticos, esses cases, eu tenho certeza que o Brian tem dentro da empresa dele muitos aqui para falar para a gente, e é legal porque a gente acaba, né, entendendo, na verdade, como que é possível, sim, ter a possibilidade de fazer excelentes negócios. Olha só, na área da educação, né, que a gente tem visto, aliás, Brian, esse tema é bastante interessante, porque cada vez mais a gente tem visto, especialmente na sucessão familiar agora, né, Sim, nas áreas rurais do Brasil, muitos filhos de produtores, também produtores, estudando engenharia, economia, agronomia, fora do Brasil, inclusive aqui, sim, né? Então, sim, existe um leque de oportunidades, não só para se especializar, mas também para economizar, né, na sua capacitação profissional. E isso é super possível, especialmente se exato. você estiver falando com as empresas certas, com as pessoas Sim, corretas. Porque o que mais correto. existe por aí, o Brian, e a gente sabe que tem muito, são os pitaqueiros de plantão, né? Eu costumo dizer assim, não adianta você ouvir um economista que nunca economizou nada na vida. Aí, sinceramente, é complicado você acreditar naquilo que ele está falando, né? E tem muita Exato. gente que acaba indo, né, no conto do vigário, né, naquelas conversas que Sim, a maioria sabe, na sim, verdade, seduzir, vamos usar essa palavra, né, seduzir os novos clientes, só que no final das contas tem um detalhe no Brasil que aqui você acabou de falar para a gente que não existe, ou seja, você acabou de dizer para a gente, Márcio, eu não posso. Primeiro, que é licença para tudo, perfeito. Segundo, que eu não sim, posso aconselhar alguém, trazer esse prejuízo para essa pessoa e ficar impune, né, com relação a isso. E não ter a exato. minha ficha que não seja pública para todo mundo saber o que eu fiz. E a gente sabe que no Brasil as coisas não são assim, né? Sim, A pessoa sim, sai enganando de galho em galho, às vezes de estado em estado, aí naquele estado ela já enganou todo mundo, aí ela pula de estado para enganar outras pessoas e por aí vai. sim, Então a ideia de sim. que você está tratando com um país com regras e com empresas que cumprem essas regras, eu diria que é o melhor dos cenários. Sim, absolutamente. Eu acho que é isso que muita gente, você falou de filhos, né, que vêm para cá estudar e depois querem ficar, né? É o caso clássico imigratório, né? 98%, eu vi uma pesquisa uma vez, 98% das imigrações para os Estados Unidos são feitas por causa dos filhos, né? Você vai dar uma vida melhor, uma chance, uma educação, abrir a cabeça, nem que a pessoa volte para o Brasil e tudo mais, mas é uma volta diferente, né? É. E assim, não adianta você vir estudar num país como moeda forte e deixar o seu dinheiro todo em moeda fraca. Isso não é um bom plano. Eu já encontrei aqui em Orlando, onde eu moro, eu já encontrei 10 famílias que me indicaram, falaram, cara, conversa lá. Conversei com 10 famílias que falaram assim, olha, eu queria ter te conhecido antes, estou indo embora para o Brasil, né? Não dá. Por que não dá? Ah, não, porque o real desvalorizou muito. Ou, aliás, o dólar valorizou muito. Não é o dólar que mexe, o dólar está lá igual, né? É o que sobe e desce, é o real. E você. Ah, eu até imaginava que o real podia subir, aliás, o dólar podia subir, mas não tanto, e não por tanto tempo. Mas é esse movimento que eu falei, a inflação é mais forte. Então, a natural que é a oferta de moeda, eu quero entrar na economia. Agora, Mas, o Brian, você fez eu pensar aqui uma pergunta que talvez da falta de planejamento, vamos chamar, né, que talvez seja essa a questão que a gente está levantando agora, seja fundamental, principalmente na desistência, né, de famílias que migram e que depois retornam ao seu país de origem.
Quais são os erros? Aí eu não vou te pedir uma lista de 10, de 5, mas o que você puder pontuar aqui para a gente. Mas quais são os principais erros, na verdade, financeiros que os imigrantes cometem Claro. quando vem para cá, não sendo esse do dólar, porque o dólar, vamos lá, ele é uma bola de neve com uma caixinha de surpresas junto, assim, porque Sim, né? É sim. um conjunto de coisas para poder entender para onde o dólar vai, que é outra coisa que a gente vê muita gente pitaqueando por aí. Ah, o ponto de equilíbrio do dólar é não sei quanto, né? Sim, Eu não sei o sim, quê, sim. mas ninguém sabe a quantas ele vai chegar. Então, assim, antes dessa volatilidade, na verdade, antes da gente não saber que ela já existe, né? E que é fato, mas tirando a volatilidade do dólar, quais são os erros que você poderia enumerar aqui para gente? Claro, claro, é muito clássico a gente ver, Márcio, nos nossos planejamentos financeiros da família dizer, não, mas minha renda vem do Brasil. De novo, né? Eu conheço muito pouca gente que aposentou no Brasil e vem para cá viver de renda do Brasil aqui, né? Às vezes são funcionários públicos com uma carreira, né, estelar aí de um juiz, por exemplo, que tem uma aposentadoria boa, e um plano financeiro desse dá certo. Mas o pessoal mais comum e corriqueiro é um erro clássico, né? Porque vai ter um descolamento do dólar, qualquer susto você não consegue, você tem contas em dólar, você sabe disso. Então você tem que ter dólares aqui para pagar isso. Também os ativos de carinho que a gente chama, né? A chácara lá, às vezes uma fazenda, às vezes uma casa na praia, né? Isso não é um ativo que ajuda seu plano financeiro, porque, de novo, o americano não compra, ele vai todo ano, eu brinco, né? Todo ano o americano vai para Cabo San Lucas, no México. É um lugar muito famoso para americano ir. Mas o americano não para e compra um apartamento em Cabo, né? Que eles chamam aqui. Ou seja, ele não tem essa necessidade de diversificar o patrimônio dele. O patrimônio aqui é que está forte, né? Então, as pessoas confundem, às vezes, o ativo, a aplicação do ativo com proteção. E segunda coisa, Márcio, que a gente vê muito, a terceira coisa que a gente vê muito, muito mesmo, é assessoria, por exemplo, a compra da casa. Né? É um sonho brasileiro, a pessoa vem muito para Orlando, vem todo ano, fala, pô, por que que eu não compro uma casa? Eu fico na minha casa quando eu estou lá, e, de quebra eu alugo a minha casa enquanto eu não estou lá, né? Beleza, ótimo, ok. De novo, certo ou errado depende de cada plano de vida, não existe investimento mais certo, mais errado que o outro, né? Então, vamos lá. Agora, a pessoa não procurou um financial advisor para dar a proteção do patrimônio. As pessoas compram sua casa. Olha, a orientação que elas recebem do profissional que não é financial advisor, compre numa LLC, que é uma empresa limitada americana. É uma empresa bem simples, bem básica, barata de fazer manutenção. E você vai se proteger. Sim, você vai se proteger de tributos, vai proteger de processos legais, né? Eu não ouvi nenhum caso no Brasil onde a pessoa, o inquilino escorregou, bateu a cabeça, processou o dono da casa e levou tudo. Eu já ouvi de muito disso aqui nos Estados Unidos. É um país litigioso, né? Então você tem que se proteger legalmente. Aí, o outro passo, na sucessão. Você falou um momento assim, né, de sucessão no Brasil que a gente está vivendo, atualização dessas leis. Vamos lá. Se você é dono de uma LLC nos Estados Unidos e a pessoa que é dona, ela falece, a LLC, a empresa, não protege a pessoa. Por quê? Porque a empresa é um ativo nos Estados Unidos, Sim. tá? Ela é um ativo aqui nos Estados Unidos. Então, esse ativo vai para o espólio, que a gente chama aqui de probate, né? Ele vai para o processo de probate. E aí você pode ter até 40% de imposto de herança na transferência desse bem para os familiares. Já recebi ligações falando assim, me ajuda depois do fato ocorrido, não tem o que fazer. Claro. Brian, inclusive o que você acabou de falar, vou trazer. Eu tenho feito isso ao longo dos nossos episódios, porque eu acho que é importante levar alguma experiência pessoal para dentro, de um universo mais global e especialmente do Brasil que a gente tá vivendo. Quando você fala sobre
a questão da abertura de empresa, dos seguros, né? Que aqui você tem que ter seguro para tudo, né? Do Sim, saúde de vida, da sua casa, enfim, do seu cachorro. É importante ter seguro para tudo aqui, nos Estados Unidos. A gente sabe também que, ao mesmo tempo, tem a questão de estados. Nós estamos num país com 50 estados, com regras diferentes, e aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui no Tennessee, eu tenho duas empresas abertas no estado do Tennessee, onde eu pago, por exemplo, taxas que eu não pagaria na Flórida, por exemplo, né? Então, assim, também talvez dentro desse planejamento esteja o onde, né? O sim. onde montar, onde investir, onde fazer, como fazer, ou seja, o lead, né, do planejamento financeiro. Eu tenho certeza que esse leque vocês têm para levar para o nosso público, né, que está nos assistindo nesse momento. E aí eu vou te trazer um desafio. Como é que alguém com pouco recurso pode fazer riqueza nos Estados Unidos? Claro, claro. É aquilo que originou a empresa a qual eu fundei junto com o meu sócio americano. Eu cuido da parte nacional, ele da parte americana. É, é, o desejo, assim, olha, é possível, classe média, ter dinheiro fora, proteger seu patrimônio fora, em moeda forte. É possível, tá? O serviço aqui nos Estados Unidos, a gente consegue fazer um trabalho, a parte advisory americana, tá? Então, assim, o financial advisor puro e simples americano aqui, como é que ele trabalha com classe média? Como é que ele consegue pagar suas contas? Porque a taxa é pequena, se estabilizou, assim, em 1,5% para baixo, é pouco, né? Eu vou pensar, né? Se a pessoa, o outro lado, o comprador está falando que é muito, mas para o profissional é competitivo, vamos chamar. Por quê? Porque aqui nós, profissionais da área de investimento, nós temos tecnologia disponível aqui que não existe em outros lugares do mundo. A, o, a LGPD bancária do Brasil, esqueci o nome, é o Open Banking. O Open Banking no Brasil foi aprovado recentemente, onde você é dono dos seus dados, não é o banco. Então, se você quer conectar seus dados bancários no Brasil com um software terceiro, você tem direito a isso. Tem pouca oferta, que eu saiba, hoje no Brasil, mas isso existe aqui nos Estados Unidos há 20 anos. Você tendo uma conta de varejo, tá? Não é conta de investimento no Bank of America, você entra lá, tem Connect Other Accounts, conectar outras contas. Você conecta a sua conta do Wells Fargo e você vê tudo no Bank of America, tá? Nós usamos aí, a gente tem como profissionais, a gente tem software aqui que Financial Advisor usa, que tem leis de privacidade, que é seguro, que é protegido, um, para monitorar os investimentos, as contas, os seguros de vida, seguro-saúde, enfim, qualquer serviço financeiro que tem login e senha, conecta no software, a gente pode ver essa esfera e ajudar o cliente a tomar decisões, né? Você falou de seguros, uma coisa interessante, não é que assim, o americano tem cultura de seguro, né? Eu vejo isso muito com imigrantes que chega aqui e ele fala assim, mas aqui todo mundo tem seguro para tudo. Tem mercado de seguro para tudo. Seguro é uma pirâmide clássica. Você tem mais gente pagando do que gente recebendo. Então, essa estrutura financeira funciona, é aprovado pelo governo, está tudo certo. No Brasil é assim, na França é assim, em todo lugar é assim. Seguro de vida, seguro de propriedade. Agora, como você tem 700 seguradoras de vida nos Estados Unidos, 700, gente. Vocês não ouviram errado, não. Você tem mais oferta e por leis de mercado. Isso que é maravilhoso desse país, né, Márcio? Vim aqui trabalhar, empreender aqui, tem espaço para todos, tem concorrência com regulamentação, e quem ganha com isso? O consumidor. O preço dos seguros são menores, os prêmios, né, para segurar. E você vê também essa navegação de uma economia de mercado, você também vê, por exemplo, no fato que tem muitas seguradoras de propriedade que fazem segura de casa, de barco, de qualquer propriedade física que estão saindo da Flórida. E não há regulamentação estadual da Flórida, nem regulamentação federal que obrigue essas empresas a estarem aqui. Tem muito furacão, a gente está perdendo dinheiro, nós estamos saindo da Flórida. Beleza.
Agora tem menos seguradoras no estado da Flórida, o preço dos seguros de casa, todo mundo reclama no bairro lá, estão reclamando, todo ano é maior, é maior, é maior. É assim que funciona. O Isso é que que muito vai bom, Brian. acontecer? É muito bom porque assim a gente está falando de educação e respeito ao consumidor, né? Isso tem bastante aqui, né, nos Estados Unidos. Correto. Você, consumidor, em primeiro lugar. E olha que exemplo bem prático diante do que a gente está falando, e aí eu vou por um senso comum. Muitos talvez, né, que nos assistem já sabem disso, mas é só título de exemplo mesmo. Qualquer coisa que você compra aqui nos Estados Unidos, numa loja de departamento, em uma loja de eletrônico, enfim, qualquer coisa que você compre, que você leva para sua casa, que você não gosta, você vai lá e devolve. Comprei no cartão de crédito, volta no cartão de crédito. Comprei em cash, tá aqui o dinheiro de volta, na mesma hora. Na mesma hora. Ah, eu perdi o Fantástico. recibo. Não tem problema, tá aqui, ó. Entra na minha conta aqui, dá uma olhadinha, ó. Foi feito aqui tal dia, foi feito com esse cartão de crédito, a pessoa já olha lá, não, toma, tá aqui. Olha o respeito que você tem, né, nessa, É, nessa via de mão dupla sim, com quem produz, mas especialmente com quem consome. sim, E com regras claras, com direitos. sim, Isso é muito sim. importante, Brian. Aliás, eu vou fazer um convite para vocês que estão conosco até agora, agradecendo a sua audiência, perguntar para vocês se o que vocês viram até agora, porque a gente ainda tem mais um tempinho para conversar com o Brian, foi legal, foi bacana, tem sugestão, quer mandar para a gente aqui sobre temas para a gente abordar, também fique à vontade. Ficou com alguma dúvida, que eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui não é esclarecer, não é deixar vocês ainda com mais dúvidas ainda. Ficou com dúvida? Então, entre em contato conosco, aponta o seu celular aqui para o QR Code que está na tela, vai levar até a nossa equipe aqui da Explore. Temos um time especialista em todos os assuntos que a gente vem abordando para ajudar você, ajudar a sua família, para investir, para falar a respeito do agronegócio brasileiro, para entender um pouquinho da economia e especialmente das finanças nesse, nesse episódio. Aí é por isso, Brian, que eu também volto a pergunta para você, para saber essa questão cultural, né? Porque a gente tem, obviamente, nessas diferenças, e elas são muito visíveis, né? Até eu diria não só culturais, mas emocionais. Você que lida muito com o público também brasileiro dentro da sua empresa aqui nos Estados Unidos, quais seriam, na sua opinião, esses desafios, tanto culturais quanto emocionais, na verdade, para que eles entendam que essa é uma alternativa, esse é um caminho, e fica tranquilo que ele é confiável. Absolutamente. A gente lida, o financial advisor, de novo, né, o assessor de investimentos, a pessoa que dá conselho de investimento, a gente costuma chamar que ele é o psicólogo financeiro, né? A gente escuta e ajuda os clientes a digerirem fatos financeiros na sua vida ao longo de décadas. O lado, olha que engraçado, Márcio. Algumas semanas atrás, lidando com um cliente brasileiro, ele falou assim: olha, eu quero investir de um investimento a longo prazo agora. Eu estou ok nessa área da minha vida, agora eu posso investir para longo prazo. Eu falei assim: beleza, doutor. O que o senhor está pensando? Daqui um ano e meio, longo prazo, né? E o americano, quando fala longo prazo, ele está pensando em décadas, 10, 20, 30 anos para frente. Por quê? Porque, de novo, vai dar certo em 10, 20, 30 anos. Temos um governo hoje, assim, já tivemos governos bem escabrosos no passado aqui nos Estados Unidos, nos anos 90. Isso não é novidade que a gente está lidando aqui. O Wall Street, tá? Ele não olha para Washington e fala assim: de lá vai vir minha ajuda para as ações e para os investimentos darem certo. É independente de política, né? Porque tem fundamentos aqui nos Estados Unidos que foram sedimentados aí há mais de 200 anos, que tornam o país o que ele é, né? Que é a lei de propriedade, que essa é, lei, é um país de direitos, né? Isso transcende a toda a sociedade até você chegar no consumidor que chegou para devolver um bem que ele comprou e falou: não estou satisfeito. Você não precisa justificar, você fala: tá, eu quero meu dinheiro de volta, acabou. Porque o sistema todo por trás corrobora para isso dar certo, né? Então, assim, nós vemos isso se aplicar nessa fase micro, mas também em áreas maiores aí que você pode confiar que vai estar certo, vai estar lá. O mercado financeiro americano de ações, o de stock que a gente chama, aquelas telas que a gente vê, sobe e desce, né? A tela verde, vermelha, existe há 150 anos. Então, quando eu falo de história
de história recente, eu estou falando dos últimos anos, da crise financeira de 2008, dos anos 90, mas nós temos muita bagagem aqui e histórico, que a gente chama de track record, para dizer que vai dar certo no futuro, que tem dado certo. Agora, a gente está olhando todo dia, todo santo dia, a equipe aqui acorda, olha, ah, tem áreas que o financial advisor, ele também não é o homem de a banda de um homem só, né? A gente não vai fazer tudo a todo tempo. Eu estou aqui conversando com você, Márcio, e o investimento dos meus clientes. Quem está olhando? A gente pode terceirizar para gestores de fundos, os maiores do planeta, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, JP Morgan. Eles estão gerindo, tem partes que eu terceirizo para um, para outro, que eles estão gerindo os investimentos dos meus clientes, enquanto eu estou conversando com o cliente, pensando na estratégia de longo prazo. Esse é um fato interessante, eu sou um ávido estudante de cultura, né? Tendo crescido numa Claro. cultura familiar americana, em outro país e tal, esse intercâmbio todo me fez buscar arrastar mais para esse lado. Eu vejo que o brasileiro, por, por causa do aquário que ele vive, ele é Claro. obrigado a pensar no amanhã, no semana seguinte, botar num CDI, eu quero acompanhar a inflação, porque se meu dinheiro não tiver investido e a inflação vem rasgando, você perdeu um monte de dinheiro em um mês, né? O americano já é mais livre para pensar mais naquilo que está no horizonte. Tem a questão de. Eu tenho um, Brian, assim como você, né, um amigo do mercado financeiro, um outro amigo que é de Nova York e é VP de um vice-presidente de um banco de investimentos. Me corrija se eu estiver errado, porque é um amigo de longa data, já há quase 20 anos, e em algum momento ele me falou sobre, na época, ter nos Estados Unidos mais de 40 bancos de investimentos. Ou seja, você trouxe um número aqui de 700 seguradoras, Seguradora. né, aqui na América. Então, a gente está falando também de um leque de instituições financeiras, públicas e privadas, muito maior do que no Brasil, daquelas quatro, cinco que a gente sabe que dominam o mercado, estrangulam, né, o É, produtor rural brasileiro, o investidor brasileiro, ah, colocam as regras, né, do jogo e aí, bem, né, o um monopólio caminho, não precisa dizer porque toma conta do pedaço. E não é bom, bem, na verdade, né, nem para a bem. democracia financeira, muito menos para o crescimento econômico pessoal e empresarial, especialmente. Então, essa Uhum. diversidade de instituições financeiras, a seu ver, aqui nos Estados Unidos é uma boa também? Com certeza. Existem 4.000 banco de conta corrente, 4.000 registrados com o Federal Banking Charter, tá? Existem 7.000 credit unions, Assim. união de crédito, né? Então, Principalmente se agrícolas, envolve. né? As agrícolas têm muitas, né? É absurdo. E cem por assim, cento agrícolas, né? você quer um relacionamento, Márcio? Você vai falar com o head, com o Jim, né? Que é o seu gerente de conta, que está lá no Tennessee, está lá, a família dele também trabalhava em banco, e tá, se constrói um relacionamento. Você liga para ele e fala assim: olha, vai vir um carregamento novo aqui, eu preciso comprar insumos. Aí ele vai falar: não, deixa eu ver, eu conheço vocês, conheço seu business, conheço os seus funcionários, deixa eu ver se a gente libera um crédito maior. Então, apesar de ser uma economia absurda, de tamanho, né? Um país grande, proporções continentais, o relacionamento ainda conta. Isso que é interessante. Por isso que tem 7.000 uniões de crédito, que a gente chama aqui. É um mais próximo que a gente pode comparar no Brasil, é um Sicoob. Uhum. Mas tem 7.000 e elas são micro, elas são pequenas, elas não estão à venda, né? A gente fez parte de um board de pequenos bancos no Texas por um período, dando financial advice, né? Como parte de investimento, de aposentadoria e tudo mais. E eu perguntei uma vez para um sujeito lá com um chapéu desse tamanho, eu falei assim, cara, o JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, eles não compram vocês? Ele falou assim, querem, todo dia eu recebo uma ligação, oh, não quer vender não? Não, não quero vender, eu não preciso vender, né? É, E tem áreas da economia, uma economia menor ou mais concentrada, como o Brasil, você não tem vez, você não tem como jogar o jogo, se você não faz parte do clubinho de poucas empresas que dominam o mercado. E aqui já não é assim, claro. porque esse empresário, ele não deixa de ser, a gente fala banqueiro, aí banqueiro você pensa no JP Morgan, né? O cara tá trilhões de dólares. Não, ele é um empresário
que tem o seu banco, depositou 10 milhões de dólares, né? Não é também nada, né? Mas é 10 milhões de dólares de depósito, você já pode aplicar para o seu charter de bank. Olha que legal. Aí eles vão fazer um background check, vão fazer uma verificação de você como pessoa, você tem que tirar a impressão digital. Eu também tenho, a equipe da Procter aqui tem que tirar a impressão digital, Márcio. Voltando àquela seriedade do sistema financeiro. Por quê? Para ver quem meteu a mão no dinheiro? Não, dinheiro físico, você nunca, na área de investimento, você nunca pode trabalhar com dinheiro físico. É terminantemente proibido, perde a licença na hora. O Brian, estou vendo aqui que o nosso maior inimigo hoje é o relógio, infelizmente, Certo. porque está passando o tempo, não está passando, ele está voando, na verdade, Voando. aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai voltar em outras oportunidades, mas antes da gente se Maravilha. despedir, eu queria que você falasse brevemente sobre a questão da estabilidade, eu diria, de curto prazo. Eu Claro. acho que um pouco do resumo do que você falou para a gente hoje, dessa estabilidade de curto prazo, mas de um crescimento de longo prazo. E de que forma quem assistiu a gente hoje pode iniciar, na verdade, um Claro. investimento aqui nos Estados Unidos, por favor. Claro, absolutamente. Então, o lado mais fatual, né, o curto prazo. Se eu tivesse bola de cristal, se Wall Street tivesse uma bola de cristal, a gente não tinha metodologia, era só, eu quero investir naquilo que vai me dar 1000% de rendimento. Isso não existe. Então, o que rende, o que dá certo? Investir rotineiramente, investe um pouco, investe um pouco, investe um pouco, investe um pouco. Ao longo de 10 anos, ao longo de gerações, isso gera uma riqueza imparável, tá? É, não é necessário ter muito dinheiro para começar. A liquidez é imediata e não há nada que te prenda. Então, você abrir uma conta de procure um profissional. Nem que você não vá com a cara do gringo aqui ou da proxy, não é o que você estava buscando, mas procure um profissional licenciado, registrado. Tem maneira de você ver a capivara da pessoa, ver o gabarito da pessoa publicamente, sem precisar pagar nada e ter um contato de dentro da indústria, para você procurar realmente um profissional. É investimento de longo prazo. Márcio, o Warren Buffett, o maior investidor do mercado financeiro da história, né? Teve outros grandes aí, mas eu acho que ele superou todos. Ele disse uma frase célebre em 2008: nunca aposte contra os Estados Unidos. E não foi uma ameaça, ele é de mercado de investimentos, ele não é militar, né? Então, o cunho que ele estava dizendo é que assim, isso vai voltar, esse país vai voltar, é um país onde se preza o empreendedorismo desde as leis até o fomento, até o jeito que a sociedade se comporta, é, e isso é imparável. Tá? A proporção, eu falei assim, tem 11 mil instituições financeiras aqui nos Estados Unidos. 11 mil, gente. Para pensar no tamanho desse mercado, né? Então, assim, isso é uma bola de neve que é imparável. E, assim, a IA, Artificial Intelligence, né? Inteligência artificial, está mudando tudo. Mas já teve mudança na Revolução Industrial e já existia mercado de ações naquela época. Então, assim, já teve a revolução do É, computador, né, nos anos 80. Acabou o profissional XYZ. Sim, vários sumiram. O carro apareceu, o motorista de charrete. Existe ainda? Existe, mas é 0,00001% do que existia antes da invenção do carro. As indústrias se reinventam e eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pelo mercado de ações justamente por isso. Hoje eu invisto em charrete, na virada do século, 1890, 80, tinha ações boas de empresas de charrete. Beleza, agora apareceu esse tal de Ford aí, vamos colocar um pouco de dinheiro esse tal de cavalo mecânico, vamos ver o que que dá isso aqui. Você, com um profissional que pode te ajudar a fazer essa transferência, você consegue fazer num clique. É por isso que eu sou tão apaixonado por esse mercado. Nos legal. procure na Prox, se você tem esse desejo. Teremos o maior prazer, não tem custo, vindo através da Explore, Conexão USA, não tem custo para começar. Teremos maior prazer em conversar com todo mundo e ajudar a ver se faz sentido para você. Bacana. Brian,
Appreciate, thank you so much. É muito bom a You sua bet. entrevista, o seu bate-papo. A gente ficaria aqui algumas horas, na verdade, falando a respeito desses assuntos, mas não vai faltar oportunidade da gente tomar um cafezinho. O meu é brasileiro, viu? De tomar um cafezinho brasileiro, ou aqui no Tennessee, ou aí na Flórida. E quem sabe junto Absolutamente. com alguns amigos e clientes brasileiros também. Um grande abraço para você e obrigado. Até a próxima oportunidade, que ela virá com certeza. Forte abraço. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Bom, e para você que ficou conosco até o final, o meu muito obrigado. Tenho certeza que hoje a gente falou de um assunto que interessou bastante a todos vocês. Quer tirar dúvidas? O Brian já fez o convite aqui para procurar a Proxy, procurar o Grupo Explore para falar com a gente diretamente. Está aqui, né, a forma de como você entra em contato conosco, porque é assim que se inicia uma jornada juntos, né, a partir do primeiro passo. E eu tenho certeza que esse você dará aqui conosco. E não só passos firmes, mas largos, porque nós estamos falando de uma economia muito forte e que promete nos próximos 4 anos ficar mais forte ainda. Olha, eu vou usar mais uma frase de senso comum, que eu sei que você já conhece, mas que ela é verdadeira. Cavalo encilhado passa uma vez só. Um grande abraço, obrigado. Até a próxima oportunidade, até o próximo episódio.